Abra comigo em Hebreus capítulo 11. Carta aos Hebreus capítulo 11. Eu queria começar trazendo à nossa mente uma pergunta que eu sei que alguma vez na sua vida você fez. Talvez quando era adolescente, mas eu creio que ainda hoje fazemos. Para o que eu vivo? Para que eu estou vivendo aqui na terra? Talvez se você faz isso é muito bom, você pode pensar, eu estou vivendo realmente para cuidar da minha família, eu quero ter um bom trabalho, eu quero ganhar um bom salário, eu quero crescer na minha profissão, que além de me trazer satisfação pessoal, também vai me ajudar a dar o melhor para a minha família. Seja colocar no colégio de ponta, mandar para a Disney nas férias, ou realmente temos uma vida financeira jóia. Nada errado com isso, não tem nada errado você sonhar com isso. Mas quando você terminar a sua vida, você vai perguntar, valeu a pena? Valeu a pena ganhar tanto dinheiro? De uma certa forma valeu, mas é isso que vai lhe trazer satisfação? Talvez não. Uma pesquisa da revista Exame, em parceria com o Gallup, o ano passado saiu na Exame, e eles descobriram que, em pesquisas, que uma pessoa que ganha $1 milhão por ano é tão feliz como aquela pessoa que ganha $75 mil por ano. Que o aumento da riqueza necessariamente não traz uma satisfação interior. Claro, quem ganha $1 milhão pode comprar títulos do São Paulo Futebol Clube, né? E depois vai ser mais feliz talvez. Mas isso não quer dizer que o interior dela seja aquela pessoa que diz realmente vale a pena viver. Então o que é que faz você realmente levantar e dizer, eu vou viver a despeito das pressões que eu vou viver hoje, a despeito das lutas que eu tenho, ainda vale a pena viver por causa deste propósito de vida que eu tenho. Moisés viveu num mundo semelhante ao nosso. Moisés era o líder de Israel, foi ele que tirou o povo do Egito para levar para Canaã. Historicamente, de acordo com Flávio José, o historiador judeu, é reconhecido no povo judeu pessoas habilidades, liderança, administração, inteligência. Mas ele viveu num mundo como o nosso, era um mundo idólatra. Naquela época se adorava o sol, as estrelas, a lua, como se adora em alguns lugares do mundo hoje. Se adorava muito mais imagens esculpidas no Egito, se adorava alguns animais, onde havia total injustiça. O que o rei falava era verdade, o rei podia mandar matar quem ele quisesse matar, era verdade, era palavra final, não se discutia o que o faraó dizia, mas o que permeava a sociedade eram duas coisas: o meu prazer e a idolatria. Será que é diferente hoje? Naturalmente, hoje nós vivemos num país onde existe um ditador, onde ele manda matar quem ele não gosta. Mas a injustiça também é campeante do nosso país. Existe injustiça em todos os lados, justiças sociais, econômicas, judiciárias. Existe injustiça. Existe individualidade. O que é mais importante é como eu sinto. Que vão de coisas pequenas. Fui falar no PG essa semana. E onde eu fui parar, uma rua muito estreita. Dava mal a passar 2 carros, porque tinha carro estacionado. Aí veio um carro do outro lado, eu parei, tentei achar um lugar onde ir mais para trás, para outro carro passar. Aí consegui entrar um pouquinho para o canto, e dei sinal de luz para aquele homem vir. Aí quando ele passa por mim, ele solta um palavrão. Eu falei, caramba, coitadinho de mim eu ver essas coisas. Mas eu fiquei tão chocado, por quê? Porque ele falou, não dá para você ir mais rápido. Agora, são pequenas coisas, você ouviu isso também. Mas isso revela muito mais, o importante é que eu tenha um espaço para andar na rua. O importante é que na empresa meu espaço seja preservado. Não importa se você perde, o que importa é que eu ganhe. Não importa se você está sofrendo, o que importa é que se eu fizer faz bem a mim, então eu não estou muito preocupado com você. Esse é o mundo que você vive, que Moisés viveu. Agora, qual é a única esperança que o mundo pode ter? Talvez o mundo não vai dizer lá fora, a esperança é Jesus. Ele não usa essa linguagem, mas muitos procuram uma resposta
E muitas das respostas, a resposta que a pessoa precisa, que é Jesus, vem através da igreja e vem através de você e de mim. Por isso, eu quero falar desta manhã, por ser um dia especial, porque hoje à noite nós vamos ordenar o ministério dois dos nossos jovens, o Cláudio Carrenho e o Tomás Campos, vão ser ordenados ao ministério pastoral. Resolveram muito mais cedo na vida deles dizer, Senhor, aqui está a minha vida, quero servir ao Senhor completamente. Mas será que Deus chama apenas um Cláudio, um Tomás, ou Lisânios, ou Humberto, ou Samuel, ou Rivanildo? Não. Deus chamou você e eu. A partir do momento que nós resolvemos conhecer Jesus como um nosso Salvador, há um chamado para que no mundo que a gente vive, a gente venha a refletir Jesus. E por causa disso, as pessoas perguntarem, como é que eu lido com as dores da minha vida? E daí você tem um chamado. Quando eu cresci já, né? Em termos de tamanho. Mas quando eu era criança, eu via sempre que tinha 3 tipos de pessoas. Primeiro eram os missionários, então eram as pessoas mais fabulosas da face da terra. Eles tinham uma ligação quase que direta com Deus. Depois vinham os pastores, que eram mais ou menos. Depois vinha todo mundo, que não era muito valor porque não tinham chamado. Isso é heresia. O fato é que Deus lhe chamou. Para que no mundo onde você vive, no mercado de trabalho, na universidade, na empresa onde você está, na sua casa, a gente reflita Jesus e o mundo vê que a esperança que eles precisam está em Cristo. Agora, como é que eu vivo assim? Como é que eu vivo um chamado no mundo sem chamado? Como é que eu vivo com propósitos no mundo sem propósito? Abra comigo, você já abriu? Eu vou ler Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Moisés viveu com propósito no mundo sem propósito. A mesma vida que eu creio que Deus desafia você e eu para vivermos. Mas muitas vezes você pode pensar, mas falar de fé. Pela fé os pais de Moisés, pela fé Moisés, se você olhar aqui a chamada galeria da fé, pela fé Abel, pela fé Isaac, pela fé Abraão, e aí vai. E você diz, mas eu não tenho essa fé. E quando eu digo eu não tenho essa fé, eu creio que eu estou criando na minha própria mente uma confusão, porque fé, ela não depende, eu quero que preste atenção nisso, a fé, ela não depende tanto de mim, eu dizer eu tenho fé, mas a fé tem a ver basicamente com 2 coisas que no capítulo 10, no versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, fé tem 2 elementos básicos sobre o qual a gente cresce. Primeiro é crer que Deus existe. Aí, se você perguntar na rua, para qualquer pessoa, o Brasil é um país religioso, você perguntar para assim, você crê em Deus? Claro que eu creio. Mas isso é apenas uma herança religiosa do nosso país. Porque crer em Deus tem a ver também com saber com o que Deus faz. Então, a fé que os pais de Moisés tiveram, a fé que Moisés teve, é expressada nesse texto por causa dessas 2 coisas. Crendo que Deus existe, mas eu só creio que Deus existe se eu experimentar a pessoa dele. E o texto diz, quando eu vou a Deus, porque Ele existe, eu sou recompensado. Foi nessa base que nós oramos há pouco. E qual é essa recompensa? Eu vou explicar daqui a pouco. Mas a fé, eu vou repetir,
Não é uma questão que você diz, eu vou ter mais fé hoje. Mas a fé tem a ver com o fato. Eu creio que Deus existe. E a segunda coisa, se Ele existe, eu vou buscá-lo, porque eu vou ser recompensado. Foi isso que foi isso que os pais de Moisés fizeram. E o Moisés mesmo fez para viver com propósito num mundo sem propósito. Quando o rei mandou matar as crianças abaixo de 3 anos, era uma sociedade sem propósito. Era uma sociedade em que somente um brilharia, somente um seria recompensado. Mas os pais de Moisés viram o quê? Olharam para a criança. Então eles tinham 2 coisas aqui. Uma criança muito bonita, a palavra que o autor de Hebreus usa aqui, quando viram que era uma criança, não era uma criança comum. A palavra que o autor de Hebreus usa carrega a ideia de, é uma palavra que usava para descrever beleza. Então, Moisés era uma criança bonita. Parecia pernambucano. Agora, qual pai que não olha para o filho e diz, pá, Deus, obrigado, porque é a criança mais bonita da face da terra. Ok. Algumas crianças nascem, como se diz, com cara de joelho, né? Mas só os outros que vêm, você não vem. Agora, Moisés não era cara de joelho. Não é à toa que o autor inclui essa expressão. Por quê? Porque não foi porque o filho era bonito que o pai tentou preservar, que qualquer pai, por mais feio que o filho possa ser, o pai vai lutar por essa criança. Mas o fato é que foi um sinal que certamente Joquebede e seu esposo receberam. E nós vamos preservar essa criança por quê? Por causa do que Deus tem. Então eles correram um risco. Eles tinham que pensar entre, se a gente não matar a criança, a gente vai bem. Se a gente não matar o nosso bebê, nós vamos viver bem, vamos continuar vivendo. Porque o que importa é viver. Mas o que importa não é viver, o que importa é viver com um propósito de vida. Então eles teriam que fazer uma escolha. Ou eles viveriam e matariam a criança, ou eles preservariam uma criança e correriam um risco de vida. E o que é que fez eles correrem um risco de vida? Fé. Que tipo de fé? Uma fé que fazia com que eles soubessem, um Deus existe, ou para eles, o Deus existe. E se a gente correr para esse Deus, Deus vai recompensar. A gente não sabe o que Deus vai fazer, mas a única esperança que nós temos é, vamos correr um risco por amor a esta criança. Essa criança, Deus vai fazer algo na vida dela. Eles não colocaram a criança, de acordo com a narrativa em Êxodo, num cesto de vime, simplesmente por colocar. Mas colocaram por quê? Se Deus é Deus, como Deus é, um Deus que eu não vejo, mas existe, Deus vai preservar essa criança. Deus vai recompensar a nossa atitude. Agora, quando Moisés cresce, ele viu esse contexto. Certamente, Joquebede e Miriam, a irmã mais velha de Moisés, deve ter contado para ele como é que Deus agiu, como é que Deus guardou o filho de Faraó tomando banho no rio Nilo, um dia acha aquele cesto e leva para casa e faz aquela criança crescer no palácio. Mas agora ele é adulto. Ele não é mais adolescente, ele é adulto. E aí vem o primeiro princípio para a gente viver com propósito, no mundo sem propósito. É que no mundo sem propósito, eu exerço fé, fazendo escolhas corajosas. No mundo sem propósito, eu vivo por fé, fazendo escolhas corajosas. Qual foi a escolha que Moisés fez? E aqui, meus queridos, olhem que o texto diz que Moisés já adulto. Não foi uma coisa que talvez, desde a adolescência, Moisés falou, eu vou ser o libertador de Israel. Talvez não nessas palavras, mas quando ele chegou à idade adulta, e como adulto ele pôde pesar aquilo que ele precisava fazer e tomar. Ele podia fazer escolhas porque era uma pessoa já adulta. Ele havia sido treinado em toda a ciência do Egito. Era como se naquela época, na linguagem de hoje, Moisés tivesse feito o cursinho vou fazer alguma propaganda de graça aqui, né? Moisés fez o cursinho no Ângulo, depois ele foi para a GV, aí fez mestrado lá em Stanford, foi para doutorado em Harvard e fez pós-doutorado em Cabrobó. Não, lá não tem universidade assim. Mas
O treinamento que ele teve, acadêmico, era o melhor da sua época. Então, quando Moisés pensava, ele não pensava como uma pessoa sem ter estudado, ele pensava avaliando prós e contras. Ele tinha treinamento para isso. Mas o texto diz que Moisés, sendo adulto, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele teve que pensar, o que é mais importante na minha vida? Ser chamado filho da filha de faraó, ter todo o prestígio que o título dava para ele, aproveitar de toda a mordomia que o palácio podia promover para ele, ou, de acordo com o texto, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres transitórios do pecado. Não havia nada errado, não existe nada errado em você ou eu termos prestígio, em termos privilégio por causa da função que nós ocupamos, nada errado com isso. O ponto do texto não é que é errado ter prestígio, o ponto do texto é, se você tem prestígio aqui e Deus está te desafiando para algo ainda mais profundo, o que é que você escolhe? Ficar preso ao prestígio ou ir para um lugar que não vai dar, ou para uma função que não vai dar nenhum prestígio para você, mas ali você sabe que é onde Deus quer você e é ali que Deus vai lhe usar. Decisão difícil. Porque o prestígio, como o texto diz, e a riqueza, ela é passageira. E olha que o texto diz, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Tudo nesta vida passa. Eu tenho alguns amigos, fora daqui também, que por algum tempo foram presidente de empresa, carro com motorista para eles e para a esposa, viagens de férias pagas, alguns deles, 2 deles pagas pela própria empresa. Você precisa descansar. Então a empresa queria o CEO deles totalmente sadio. E de repente, com a crise do Brasil, tudo foi embora. Eles continuam tendo dinheiro por algum tempo. Pode até não trabalhar por algum tempo. Mas eles falam como era gostoso quando viajava de primeira classe. Era bom. Não havia pecado naquilo. Mas essas coisas passam, nada me garante que vai ser permanente. Mas Moisés pesou. Eu quero prestígio, e nada errado ter prestígio, ou pela fé, eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus. Não existe nenhuma virtude em ser maltratado com o povo de Deus, como não existe nenhum pecado em aproveitar das benesses que a sua posição, o seu prestígio lhe traz. Mas Deus foi muito claro com Moisés. Deus não prometeu para Moisés uma vida, olha, se você for ser o legislador de Israel, o libertador, você vai ser mais famoso quando você tinha a fama que você tinha no Egito. Deus não disse nada disso. Deus falou, Moisés, abre o olho, Moisés. Você vai sofrer. Quando a gente resolve ser obediente a Deus, nós vamos sofrer, porque perder por causa da obediência sofre. Ele teve que escolher entre manter as riquezas que o Egito traria para ele, ou ele olhar para o sofrimento, olhar para a vergonha, pela humilhação que ele passaria, como sendo algo rico. Rico para quê? Um tempo atrás, um irmão aqui da igreja, amigo meu também, uns anos atrás, ele entrou numa empresa de médio porte, ele entrou numa concorrência para fazer uma concorrência de serviços para o governo federal. E eram algumas empresas, e uma semana antes da concorrência, alguém chegou na empresa dele e falou, nós somos fulano de tal partido, nós queremos dizer para você que você vai ganhar a concorrência. Ele falou, bom, que bom, mas nem teve ainda, como é que você sabe? Não, pode deixar. Mas, qual o preço que você pôs no seu produto? X. Ele falou, pode colocar 50% a mais, que você vai ganhar. Mas desse 50% a mais, 25% é nosso, é para o partido. A empresa não ia bem.
Ele falou que ou em frações de segundos ou em minutos ele pensou, já pensou? Isso vai me tirar do buraco. Isso vai me colocar num patamar que eu nunca tive antes. Eu vou poder, daqui para frente, trabalhar para o governo, quem sabe, nunca mais saio. Aí, de repente, ele falou, e no dia que os meus filhos souberem? E no dia que, meu Deus, me encarar? Eu disse, Lisânias, eu nunca tive tanta coragem. Levantei e disse, estou fora da concorrência e não me procure mais. E pediu para aqueles 2 homens saírem. O que me encantou na história é porque ele foi real. Ele disse, eu pensei em todos os benefícios que eu teria e aquilo me tentou. Mas eu sabia que tinha algo mais precioso que eu não podia perder. Moisés, e você e eu, somos do mesmo tecido. Nós somos pecadores, nosso ego é grande, mas Deus nos deu a capacidade de pensar e escolher. E a escolha pelo lado de Deus só existe pela fé. Quando eu digo, Deus, para mim era tão bom isto, mas eu sei que o Senhor existe. E eu sei que o Senhor recompensa quando a gente vai atrás do Senhor. Fé nos leva a escolhas cruciais. Ele disse, ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Ele comparou. E quando você olha a vida dele, quando ele legislou o povo no deserto, a própria Miriam e o Arão, que eram os irmãos dele, um dia os 2 se levantam contra ele por causa de ciúmes. E Deus intervém, fazendo Moisés ser honrado. Ele foi rejeitado pelo próprio povo dele. O povo queria voltar para o Egito quando viram que a vida lá no deserto era dura. E um dia Deus quis realmente extinguir o povo. E Moisés falou, Deus, se o Senhor matar esse povo, fica ruim para o Senhor. Ele se interpôs entre o povo e Deus. Ele sabia que seria maltratado. E sabe quem fez isso também? O Senhor Jesus Cristo. O movimento foi um pouco ao contrário, mas Jesus, sendo parte da Trindade, vivendo com o Pai e com o Filho, no céu, num ambiente seguro, distante do lugar onde o pecado existe, ele resolveu, por amor a você, por amor a mim, vir a este mundo, tomar a forma de homem, passar por pressões, ser rejeitado, ser confundido, ser crucificado. Mas ele considerou ser maltratado como aquilo que era naquele momento mais importante que estar no lugar seguro no céu. Moisés reflete Jesus. E o mundo onde você vive, onde eu vivo, apesar de viver aqui dentro da igreja também, mas o mundo com o qual a gente se relaciona, eles anseiam por pessoas que tenham essa mesma atitude, que olhem, que vivam em função de valores eternos e não em função de valores passageiros. Mas isso demanda fé, uma fé que diz, Senhor, eu sei que o Senhor existe, vou repetir, eu gostaria de fazer isso, que é o mais fácil para mim, eu ganharia mais rápido, mas porque eu sei que o Senhor recompensa, eu escolho fazer o que o Senhor quer. Isto dá propósito de vida, mesmo quando a gente perde, como Moisés perdeu. Flávio José, um historiador judeu, ele disse que, uma das suas narrativas, que quando Moisés tinha talvez seus 13, 14 anos, o faraó colocou Moisés e o outro neto dele no seu colo. Ele tirou a coroa dele e colocou na cabeça de Moisés. Era um sinal de que ele pensava para ser o sucessor dele. Então Moisés tinha sinais evidentes, claros na mão, que talvez fosse o preferido do avô. Mas mesmo sabendo disso, como adulto ele pensou, o que é que eu escolho? E pela fé, como o texto diz, ele escolheu ser maltratado, escolheu perder riqueza, porque contemplava a recompensa. Mas tem outra coisa que Moisés nos ensina nesse texto. Versículo 27 diz, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou porque via aquele que era invisível. Pela fé, a gente é levado
Vou repetir, pela fé, é levado a sair da zona de conforto na qual nós vivemos. Meus queridos e minhas queridas, o mundo que você vive, como eu falei há pouco, pressiona você. Você vive para o quê? Você trabalha bem. E quando você trabalha bem, pessoas te admiram. Ainda bem que você trabalha bem, porque as pessoas, você produz mais, ganha talvez mais dinheiro. Mas no fim, o que é que fica? Agora, aí você diz, bom, vou à igreja, eu dou meu dinheiro, dou meu dízimo, dou minha oferta, eu canto no coral, canto uma banda, dirijo um pequeno grupo, frequento um pequeno grupo, eu vou para viagens missionárias, tudo isso é fantástico. Mas, às vezes, é isso que a gente sabe fazer com a nossa própria força. E Deus muitas vezes quer que eu dê um passo de fé, um passo para uma situação em que para viver aquela situação, viver como Ele gostaria, vai exigir de mim eu dizer, Deus, eu não consigo, só consigo se o Senhor agir. E o que Moisés fez foi isso. Ele era filho da filha de Faraó, num lugar seguro. Ele poderia ter pensado, bom, Deus, eu estou pensando nessas duas coisas, mas eu tenho uma ideia melhor para o Senhor. Se eu ficar aqui como futuro Faraó, eu baixo um decreto, porque eu vou ter esse poder, e eu mando o povo embora sem sofrer. Eu não preciso sofrer para fazer o que o Senhor quer. Ele poderia ter pensado assim. Mas isso não era o caminho que Deus tinha para libertar o povo de Israel. Libertar o povo do domínio do Egito. Mas ele poderia ter pensado, eu estou muito seguro aqui. Eu vou ter poder. Quando eu me tornar um cidadão comum, onde vai meu poder? E é quando você se torna um cidadão comum. Quando eu me torno um cidadão comum. Destituído de qualquer habilidade que eu... Não que eu vou jogar fora as minhas habilidades, mas quando eu digo, Senhor, eu sei fazer isso, Senhor. Mas esse passo que o Senhor está me dando, me levando a dar, eu preciso do Senhor e eu não sei como fazer. É isso que nos leva a sair da zona de conforto. A você na sua empresa, onde você vive, na universidade que você leciona, entre os amigos que você tem, e que você é visto como uma pessoa boa, admirada. E você às vezes tem que confrontar o erro e tomar uma posição de honestidade que o mundo não conhece. Isso gera medo. E o texto diz que pela fé não temeu a ira do rei. Ele sabia que se ele desse aquele passo, tornasse o legislador e o libertador, como foi na narrativa de Êxodo, Faraó sairia matando em cima dele. Queria matá-lo, literalmente. Mas o texto diz que entre temer o que o rei poderia fazer e entre desagradar a Deus, ele preferiu não temer o rei do Egito e perseverou. Quando você resolve, quando nós resolvemos fazer o que Deus quer, nós vamos ser tentados a desistir. Porque a gente perde muitas vezes. E às vezes você pensa, será que a decisão de viver honestamente foi a melhor decisão que eu tomei? Será que a decisão que eu tive de querer ser na empresa onde eu trabalho, ser aí para os meus pares, uma luz? Será que eu tratar os meus colaboradores diferente do que os outros tratam? E vão dizer que eu estou querendo ser um bajulador? Você perde. Mas o sofrimento vem. Tem as batalhas espirituais que você lida com elas. Quando às vezes você pensa, eu estou fazendo tudo certinho como devia fazer por amor a Deus, mas vem perdas, vem desonra, vem falso testemunho, vem mentiras a seu respeito. Deus advertiu tudo isso para Moisés. Mas o texto diz que Moisés perseverou. Ele foi resiliente. Ele aguentou o sofrimento. Por quê? Porque ele via aquele que é invisível. É a questão da fé. Na primeira parte, ele viu que Deus faria. Agora, essa outra parte, ele diz, Deus existe. E porque Deus existe, Ele não vai me abandonar nessa situação que eu estou vivendo, que eu resolvi viver para obedecê-lo. Sair da zona de conforto é um desafio que Deus põe para você e para mim a cada dia. Põe sobre mim.
Tem coisas que aqui que eu preciso fazer, que eu falei, Deus, era mais fácil fulano fazer. Mas o Senhor me deu essa responsabilidade. Eu tenho vontade de desistir. Mas capacite-me. E Deus sabe das minhas dificuldades. Mas é aí, quando a gente sai da zona de conforto, que Deus age. Algum tempo atrás, uns 8 anos atrás, conheci um senhor de nome Bob Buffett. Bob Buffett tinha uma empresa de TV a cabo nos Estados Unidos. Ganhou muito dinheiro. Ele chegou aos 58 anos. Ele disse, eu tenho tanto dinheiro. E o que é que eu faço com isso? Já sou indispensável na minha empresa. Ele pensou, bom, eu vou largar a minha empresa e vou para um seminário. Vou ser pastor de igreja. E ele pensou, bom, se eu for ser pastor de igreja, eu vou para o seminário, vou concorrer com os jovens de 25 anos, 35, 25, 27 anos. Eu não tenho mais força para isso. Aí o tempo foi passando, ele orando, ele falou, Deus, o que o Senhor quer de mim? Em vez de ir para o seminário, ele criou um projeto de treinamento de líderes para a igreja, líderes do terceiro mundo, na África. E o dinheiro que ele tem, hoje ele investe, treinando pessoas que não podem ir a lugares onde treinamentos são dados. Nem sempre Deus vai lhe chamar para ser pastor de igreja ou ser um missionário. Mas com certeza, meus queridos, Deus lhe chama para pastorear pessoas no lugar onde você está, no mercado de trabalho onde você está. O Buffett continua como empresário, mas agora, quando ele levanta, ele diz, eu tenho uma razão para levantar, porque o que eu estou fazendo tem um impacto muito mais profundo do que minha empresa de TV a cabo. Deus quer pastores na universidade, onde nenhum dos pastores aqui vai poder ir, mas Deus quer usar você. Deus quer pastores na sua empresa. Deus quer que você lidere o seu negócio com este coração que Jesus teve. Agora, qual foi a recompensa que Moisés teve? O texto diz que pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. O que é que Moisés viu? Eu falei no início, Deus tem recompensa para você no céu, mas algumas vezes Deus quer dar para você e para mim a alegria de ver que valeu a pena escolher, fazer escolha entre o bom e o melhor. E o que é que Moisés viu? Porque Deus deixou-se ser usado por Deus. Ele viu o povo sair do Egito. Mas naquela noite no Egito, por causa da decisão dele ter resolvido servir a Deus como ele fez, ele teve a alegria de ver que os filhos primogênitos dos judeus não foram tocados pelo inimigo. Deus usou. Eu fico imaginando também Moisés vendo o povo saindo do Egito, imaginando a libertação que tiveram, não somente no aspecto físico, não eram mais escravos do faraó, mas agora dentro deles, uma libertação emocional. Eu não sou aquilo que dizem que eu sou, eu não sou escravo, eu sou amado por Deus me amar, Deus me libertou do Egito. E Deus usar a sua vida. Onde você está? Como professor universitário, como diretor da empresa, dono da empresa, como profissional, como mãe, você pode dizer, Deus, me dá essa alegria. Porque o Senhor me colocou aqui neste lugar para quê? Foi só para ganhar dinheiro? Não. Deus poderia ter lhe dado acertado na Mega Sena. Não é por aí. Mas Deus lhe colocou onde você está. Para você ser ali alguém que Deus usa para libertar as pessoas da escravidão onde elas estão. Isto recompensa. A alegria de você ver Deus lhe usando. Um tempo atrás eu estava com um filho no hospital. E quando eu entrei no consultório, o médico recebeu meu filho, daqui a pouco eu entrei e falou, pastor Lisanes, o senhor aqui? Eu falei, ai meu Deus, né? O que isso quer dizer? Alguém que frequenta a igreja, vem muito pouco por causa do trabalho dele como médico. Mas ele falou do impacto que é para ele estar aqui. Mas o bom foi, entre um exame e outro, nos corredores, quando alguém diz, aqui está o papel que o doutor fulano pediu, e eu vendo como alguns comentaram a respeito dele.
Esse médico é diferente. Esse médico nos desafia. Ele não anda no jaleco dele escrito Dr. Fulano de Tal e B. Morumbi. Eu queria que andasse, mas não assim não. Mas a vida dele ali reflete pastoreio de gente. Eu estava num voo quando a gente voltou da Índia em fevereiro. Estamos do lado de uma senhora e começamos a conversar até que eu... Aí ela perguntou o que era que a gente fazia. Eu falei que era falei do Morumbi. Ela falou, olha, o meu presidente, ele é um cara muito joia. Ele é um cara de família, ele fala da família dele, já levou os filhos para a empresa conhecer. Ele tira o que tem melhor dentro da gente, ele nos encoraja, ele realmente nos trata com respeito. E ela começou a falar do presidente dela, e eu falei assim para ela, você trabalha em tal lugar, né? Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, eu conheço o presidente. Não é fantástico? Você poder viver onde você está, de uma forma que as pessoas tenham uma referência. E quando elas estão em crise, elas podem dizer, é ali que eu vou buscar ajuda. Você não precisa ser pastor da Igreja Batista Morumbi, mas onde você está, você poder ser ali luz, um missionário, um pastor, porque ali Deus quer usar você. E eu queria terminar fazendo 3 aplicações. A primeira delas, eu não entrei nisso, mas quando Moisés fugiu do Egito a primeira vez, ele ficou 40 anos no deserto. Ele matou um egípcio, ele talvez no ímpeto da sua juventude, ele queria já ser legislador e diretor, presidente sem ser o tempo de Deus. Ele matou um homem, ele fugiu para Midian, 40 anos no deserto. 40 anos sem saber nada do que se fala do que havia com Moisés. E Moisés, lembra que eu falei, passou por Stanford, passou por Harvard, e ali foi pastor de cabras. Agora, para o egípcio, sempre pastor de cabras, Moisés era judeu, mas ele tinha a cultura egípcia dentro dele. Então ele ficou 40 anos como pastor de cabras. Era a profissão mais vergonhosa que um egípcio podia ter. 40 anos de silêncio. Mas 40 anos Deus trabalhando o caráter de Moisés para ser o que ele ia ser. E minha primeira aplicação é, talvez alguns entre nós aqui. Um dia disse, Deus, usa a minha vida, Deus. Estou aqui para te servir. Mas alguma coisa no caminho aconteceu. Ou um pecado desastroso, ou uma decepção, talvez com o pastor da igreja que você frequentava, ou o que seja que for, você falou, Deus, me dá um tempo. E você se sente hoje de segunda classe, pendurado. Ninguém sabe quem é você. Mas hoje Deus está dizendo, volta. Eu quero te usar de novo. Não é para ficar parado, sai da zona de conforto. Assim como um dia, Moisés lá no deserto dele, um dia viu uma sarça pegando fogo e não acabava, o fogo não acabava com a sarça. Mas era Deus voltando a falar com ele. E hoje Deus pode estar falando com você, não pelo Lisânias, não sou eu que falo. Mas talvez Deus falando para você, volte, eu quero usar você de novo. Não carregue um estigma de segunda classe, mas eu quero ver você de volta, para eu te usar no mundo onde você está. A segunda aplicação é, onde você está? Um homem de negócios, professor universitário, professor de curso primário, professor de escola pública, professor do colégio de ponta, um médico, um engenheiro, um arquiteto, o que for. É ali que Deus quer usar você. E Deus, ali você ser um missionário, um pastor, o que for. Mas eu preciso resolver sair da minha zona de conforto. E dizer, Deus, aqui estou. Custe o que custar. Eu estou fazendo uma escolha. Viver com o prestígio que eu tenho, ou perder o prestígio para te servir. Ou deixar de ganhar o que eu ganho, mas ser mais honesto e te honrar com o que eu tenho. Mas onde eu estou, Senhor? Me use. A terceira aplicação é, aqui tem gente de 0, não de 0, mas talvez de 7 a 100 anos. Não importa a sua idade. Você já considerou dizer para Deus, Deus, aqui estou. Se o quer que eu seja um pastor, eu vou ser. Se o quer me mandar para a Índia, para a China, para o Japão, para os índios, eu não sei onde isso tem para mim. Mas aqui estou. A gente hoje é desafiado pelo sucesso do mundo.
mas é um sucesso mais profundo. Quer dizer, Deus, está aqui a minha vida. Se o Senhor quer me usar, de dedicação integral, eu vou correr o risco, pela fé. Eu tinha 17 anos, eu tinha 15 anos, quando Deus me convenceu do que Ele queria de mim. Mas era algo novo para minha família, embora meu pai era pastor, eles tinham um plano para mim. Acabei o colegial, não falei para ninguém que Deus tinha me dito. Tinha medo, tinha vergonha. Eu lembro muito bem do dia que eu fui fazer a inscrição para o vestibular. Eu fui a pé, andei 4 quilômetros, de onde eu estava, para o banco, o lugar onde eu fazia a inscrição. Eu disse, Deus, eu sei o que o Senhor quer de mim, mas eu tenho medo. Eu punha a mão no bolso, pegava no dinheiro da inscrição, e eu falava, eu precisei ir a pé, porque eu tinha que pensar. E eu sabia que se eu pagasse aquela inscrição, eu iria para a faculdade, atrás de alguns sonhos que eu tinha. Mas faltando 100 metros, eu lembro do lugar, na Avenida dos Guararapes, em Recife, número 180. Eu disse, Deus, desisto aqui. Valeu a pena. Não tenho vontade de desistir. Alguns segundos eu tenho, mas quando a razão volta, eu digo é por aqui. Deus recompensa. Queria orar com você. E rapidamente, repetir as 3 aplicações. Você está se sentindo pendurado, como se Deus não fosse lhe usar mais. Hoje é o dia da volta. Estou de volta, Deus. Me use. Como no passado o Senhor queria me usar. Ou talvez você dizer também para Deus, Deus, eu sou médico, engenheiro, professor, dona de casa, mas eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero onde eu estou, o Senhor me usar, e aqui eu estou dando a minha vida. O próximo passo o Senhor vai me mostrar. Mas talvez alguns entre nós aqui já tenham sido inquietados por Deus. Para dizer, Deus, aqui está a minha vida, eu vou me dedicar a um campo missionário, a um pastorado ou o que for. Mas aqui está a minha vida. E pela fé, estou dizendo, escolhendo este caminho. Toma esse tempo para pensar o que você vai falar para Deus. Te peço, Deus, que como igreja, a gente viva essa experiência de Moisés que reflete o Senhor. Que possamos ser uma igreja que sai da zona de conforto, em qualquer idade, e a gente poder, pela fé, escolher abrir mão de prestígio quando está em jogo, em função de te honrar. Abrir mão de prazeres passageiros para buscar o prazer maior, que é ser satisfeito pelo Senhor. E ter a alegria de ver pessoas sendo transformadas, porque o Senhor nos usou. Pedimos isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.